Clic, clic. Já pensou? Puta, que legal, cara. Então você nasceu no Brasil. Nasci no Brasil. E sua família? Qual a história da sua família? O meu avô, pai do meu pai, sobreviveu ao Holocausto. É o único... Opa, É só referência aqui, lá não afeta nada. Vai mexendo até. é que não... É isso. Voltou, né? Ele sobreviveu ao Holocausto, foi para um campo de extermínio chamado Sobibór, na Polônia. Família... É perto lá de Auschwitz ou não? Não, é mas no sul da Au- Polônia, perto da Rússia. Auschwitz é mais ao sul, né? Ou não? Eu não sou muito bom de mapa da Polônia, É, eu mas... passei por lá, por isso que eu tô tentando lembrar onde é. Auschwitz eu passei. Seria mais ao norte, será? Não, mais o sul. O Sobibór não existe. Ele Ah, foi não. destruído. Não, porque Auschwitz era um campo de concentração e barra extermínio. O Sobibór era só extermínio. Então era um campo meio secreto. Ah, tá. As pessoas chegavam, entravam numa fila, achavam que iam tomar banho e morriam em câmaras de gás. Então tinha poucas centenas de pessoas que trabalhavam. Meu avô era jardineiro. Falaram para ele: fala que você é jardineiro, que você não vai morrer. Caralho. E aí ele misturava cinzas, porque queimavam os corpos É. depois de mortos, né? Ele misturava cinzas com a terra. Enfim, ficou 6 meses em 42, eu acho, no campo. Depois teve uma revolta no campo. Então alguns judeus se juntaram, junto com o auxílio aí de um oficial do exército russo que tinha sido preso. Eu não sei se esse oficial russo era judeu ou não, no exército vermelho. E eles fizeram uma revolta que eles conseguiram matar em um tempo de 10, 15 minutos todos os 9 oficiais da SS que comandavam o campo. E o campo, normalmente, você tem alguns oficiais da SS e a maior parte das pessoas cuidando do campo armados são do exército local. Então, Ah, Ucrânia, tá. Ucrânia, Polônia, Polônia e tal, que estavam sob ocupação da Alemanha, mas também estavam cometendo os crimes que a Alemanha estava cometendo. E teve essa revolta, eles fugiram pelo portão da frente, umas 300 pessoas fugiram, 60 sobreviveram, porque era inverno, Ah, tinha tá. minas em volta e tal. Meu avô conseguiu sobreviver, a família dele inteira morreu, irmãos, primos, teve um ou outro que conseguiu, porque que eu descobri, a gente foi descobrir depois sobrenomes, mas Caramba. pais e irmãos, todo mundo morreu. Ele foi o único que sobreviveu, ele foi pra Itália, ficou um tempo na Cruz Vermelha lá, e depois ele tinha pego uma pneumonia, e depois ele veio pro Brasil, e aí conheceu minha avó. Minha avó tinha também da Polônia, também judeus da Polônia que vieram antes da guerra, quando a coisa começou a apertar lá, veio na década de 20 pra cá. E da parte da minha mãe, todo mundo é também ou russo ou polonês. Minha mãe é segunda geração, mas a minha avó é a primeira, mas todo mundo veio da Rússia e da Polônia. Meu avô era russo, ou seja, ele nasceu num lugar que hoje é Rússia, mas na Ah, época tá. era, Era alguma outra era coisa. alguma outra coisa, né? Tá. Que doideira, E aí cara. eu nasci aqui, e aí em 2006, Em São Paulo em mesmo? São Paulo mesmo, capital, e aí em 91 eu fui para Israel. Meus pais se conheceram em Israel, porque minha mãe é da Argentina, meu pai é do Brasil. Foram para Israel, que se conheceram lá na década de 70, acabaram voltando, casaram na Argentina, vieram morar no Brasil. E aí em 91 a gente foi logo depois da Guerra do Golfo, por causa da crise econômica. A gente foi para lá, ficou 3 meses, não deu certo, foi para Argentina, ficou 6 meses, voltou para cá. Eu cresci aqui. E aí depois em 2006, em 2003 eu fui para Israel com 17 anos, fui fazer um intercâmbio lá de estudantes, eu fiquei um ano lá É em... comum as crianças daqui irem pra É lá? comum ter projetos voltados para comunidades judaicas, Tá. de todo mundo. Projetos que pode ser de 10 dias a 2 Pra anos. Para conhecer. conhecer, para se integrar, porque tem uma conexão total, não tem como não ter essa conexão. A maior parte dos judeus no mundo não são religiosos ortodoxos, então tem uma conexão, Tá. bem ou mal, com esse sentimento de pertencimento à nação, né? Entendi. Que é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem disso, né? O judaísmo, antes de ser religião, ele faz parte de um... O judaísmo a gente entende como a religião da fé mosaica, né? O Velho Testamento, Moisés, tábuas da Tá. lei, etc É. e tal. Só que antes disso, teve o povo hebreu no Egito escravizado, 400 anos, que é a história da Páscoa judaica. Tudo É. isso aconteceu antes da religião. Pensar, né? Pessah. Só que então, quando os judeus se sentam em volta da mesa para comemorar a liberdade, né, É. da escravidão do Egito, isso foi antes
da religião É existir. verdade, né? Né? É antes da religião existir. Tanto que quando ele sobe lá para pegar as tábuas da lei, depois ele volta, ele vê a galera em volta do Adorando. adorando o bezerro, ele É, joga as tábuas no chão, não sei o quê, é, depois ele volta e tal. Tudo isso é antes da é religião verdade. ser o que é hoje, né? Então, eu acho que é um pertencimento ao povo, né? E aí eu fiz esse projeto, fiquei um ano, fiz o segundo colegial lá no internato. Foi bem legal, foi interessante. Era uma época que Israel ainda não estava livre ainda dos atentados suicidas que rolavam naquela época, né? Que tinha atentados suicidas. Então a gente, por exemplo, não podia às vezes ir para Jerusalém, não podia ir para Tel Aviv, não podia às vezes pegar ônibus Foi e uma tal. época bem É. complicada, né? E aí em 2006 eu fiz a LIA, que seria eu fiz o que eles chamam da lei do retorno. Que qualquer pessoa que tenha descendência judaica, né? Um avô, uma avó, não importa, pode ter o direito de migrar para Israel com cidadania, porque essa era a mesma lei de Nuremberg, na Alemanha, que perseguia judeus. Entendi. Um avô, uma avó, bastava para eles te pegarem e levarem para um campo de concentração e extermínio. Então, Faz sentido, né? fizeram a mesma lei para assim, se o povo judeu foi perseguido por causa disso, e foi tão... O Holocausto, ele é único. Ele não... O que aconteceu com o povo judeu, existiram vários genocídios no mundo, mas o Holocausto, ele é único. E isso não é o Museu do Holocausto que fala isso em Jerusalém. Ele fala a forma como foi feita, industrial, com É, gás. então, foi de Isso, maneira industrial, nunca tinha sido industrial, feito e nunca foi depois, né? da forma como foi feita, E naquela escala, né? naquela escala não Teve existe. guerra, teve fuzilamento, mas não desse Não, jeito. desse jeito não. Ficando cada vez, eles tentando ser cada vez mais efetivos e mais rápidos na hora Exato. de matar, né? Isso. E aí, então, eu fui para lá em 2006. Enfim, eu fiquei 10 anos em Israel e acabei voltando para o Brasil para trabalho e acabei ficando a Mas o que você trabalho. fez lá, além de estudar? Aí eu cheguei, o primeiro ano, você tem assim, quando eu cheguei em Israel, as pessoas que usam essa lei, Sei. se você é jovem e do sexo masculino, você é obrigado a fazer exército. Eu tinha que fazer exército de 2 anos, porque eu cheguei com 20 anos. Ah. Se eu chegasse com 19 anos, eu ia ter que fazer 2 anos e meio de exército. Se eu chegasse com 21 anos, talvez eu ia ter que fazer, sei lá, 1 ano de exército. Isso vai diminuindo até 24 anos. Se eu chegasse com 25, eu não ia ter que fazer, estava isento. Eu cheguei com 20, tinha que fazer 2 anos. Só que esses 2 anos, o exército não pode te alistar em menos de 12 meses. Então você tem 12 meses para fazer o que você quiser. Trabalhar, viajar, fazer o que você quiser dentro do país. Só que de 12 meses e um dia eles já podem te alistar. Só que assim, o exército é uma experiência fantástica, mas é um lugar difícil. Né? É um Claro. exército, você não ganha bem, a Tem uma comida, rotina. a comida é ruim. E no final das contas, assim, se você não domina a língua local, você não vai conseguir entrar numa unidade que você vai conseguir se desenvolver e desenvolver o seu conhecimento e desenvolver e também conseguir sentir que você está ajudando. Porque assim, é muita gente. O exército de Israel tem 200 mil pessoas em ativo e 500 mil em reserva, e sempre tem reserva o tempo todo fazendo alguma coisa. Então você tem 300 mil pessoas o tempo todo em ativa. Pra vocês terem uma ideia, é quase 3 vezes o tamanho do exército do Brasil, Caramba. para um país pequeno. É. Então você sempre sente que você é um parafuso minúsculo dentro de um sistema gigante. Então me recomendaram, pessoas que estavam lá, brasileiros inclusive, que já moravam lá há muito tempo, falaram: escuta, tenta estudar primeiro e depois entra no exército. Porque você vai conseguir fazer alguma coisa um pouco mais interessante e você vai conseguir já aprender hebraico o suficiente Para se para conseguir fazer coisas virar. mais relevantes.